Mas sabe, foi aqui nessa Praça da Santo Antônio, lá no início dos anos 80, final do ano de 80 ou 81, não me lembro certo, antiga ADAR, nós tivemos um encontro das coordenações da Pastoral da Juventude na época. E eu, liderança aqui na Paróquia Santo Antônio, você lá na Morangueirinha, mas você bem mais velho do que eu, bem mais velho, 2 anos, mas naquela época fazia diferença. Imagina, na juventude, eu com 17 anos, você já tinha 19 anos. Muito mais. Ali a gente teve um encontro e você já era um dos coordenadores ali da Pastoral da Juventude. Você tinha um histórico ali no final dos anos 70 na montagem da Pastoral da Juventude aqui em Maringá. Até, acho que mais precisamente a partir de 79, por causa do documento de Puebla. Por causa de Puebla, enfim, toda a discussão feita. Dessa forma, né, Enio? E mais a influência do Padre Júlio, né, Margarida? Ah, sem dúvida. Ele foi grande referência, não só minha, mas principalmente para você. Até hoje, né? Na verdade, o Padre Júlio, eu morava na Vila Morangueirinha, e lá era uma capela, chamada Capela Sagrado Coração de Jesus. E o Padre Júlio veio e transformou em paróquia, então passou a ser paróquia ali, e ele foi o primeiro padre. Eu acho que uma coisa interessante, que nós vivemos isso, mas eu tive o privilégio de viver isso aqui no Santo Antônio, que a Morangueirinha, a Sagrado Coração de Jesus, era a capela da São José, e a São Francisco de Assis era a capela da Santo Antônio. Na verdade, a gente era a capela da Divino. Era o Padre Bernardo. Ah, já tinha desgrudado, era o Padre Bernardo. Era o Padre Bernardo que era o nosso padre. Verdade. E aí, com esses desmembramentos, que foi mais ou menos na mesma época, São Francisco de Assis, o Padre Julinho passou aqui pela Santo Antônio, e o Padre Valério, na época, passou também aqui, que os dois assumiram ao mesmo tempo. E aí o Júlio para nós era uma novidade, pela sua pouca idade, era um padre que andava de bicicleta, usava a roupa dos jovens, então foi muito novo. E ele vem com uma tarefa, que é a tarefa do que a Igreja Católica pós-79, que você disse, assume, que é sair daquele modelo de grupão de jovens, reuniões de 200, 300 jovens, para grupos de base. E tinha também, na essência, uma diferença, né? Que eram jovens preocupados com o futuro do país, com o compromisso social. Porque naquele documento de Puebla, ele já dizia que a prioridade eram os pobres e os jovens. E na década de 70, 80, eram a mesma coisa. Os jovens e os pobres eram os mesmos. Então daí, a ideia dos grupos de até 15 pessoas. E essa experiência foi legal porque eu peguei exatamente a transição. O finalzinho, participei muito pouco do grupão, e o primeiro grupo de base da Sagrado Coração de Jesus eu tive a honra de participar, que era o Caminhando, que era um grupo de 13 jovens. E a partir dali que começou esse trabalho de organização. A São Francisco de Assis também era modelo, tempo do Dito, do Floresvaldo, do Abílio, desse grupo todo, e aqui também. E nós tínhamos como centro de reflexão o ADAR, porque o ADAR aqui que era o local de encontros nossos. Eu acabava, apesar de ser mais novo, acabava sendo privilegiado porque estava aqui na Santo Antônio, que a ADAR aqui na Santo Antônio, hoje o CEPA. Lembrar das mulheres também, a Belita, a Tânia, a Denise, uma galera legal, né? Um grupo muito grande. Exato. Né? A Neuza participava também, né? A Neuza, ela participava mais diretamente na coordenação na da verdade, paróquia. eu citei a Tânia, mas a Tânia foi pós, é a universidade, ela não participava. Quem começou mesmo, das mulheres, que sempre foi a grande líder, a Albani. Verdade, esquecemos. Na verdade, a Albani nem era jovem mais, mas era a grande coordenadora. Nesse período ela já era um pouquinho... Já tinha passado dos 30, dos 30. Em detalhes. Mas ela e o Dito. Porque ela era a grande assessora. Isso. Aliás, ela foi assessora de várias gerações. Foi. A grande Albani. Albani ela estudou muito. Inclusive, ela fez uma coisa que naquele período, década de 80, 90, era um sonho. Ela fez um curso chamado CAJO, que era um curso de pós-graduação no Rio Grande do Sul, que era um curso de assessor de juventude. A gente tinha um morrido de inveja dela ter feito um curso tão bom como aquele. Agora, recente, não tão recente, mas a questão de uns 10 anos atrás, eu fui para o Rio Grande do Sul, lá no Colégio dos Jesuítas, até por causa do Serginho, meu irmão que é padre, e ao lado do Colégio dos Jesuítas, o Colégio Anchieta, era esse espaço que era onde Albani
fez esse curso. E lá, interessante que nós fomos lá conhecer e tal, e alguém lá lembrou da Albani. Acho que foi o padre Inácio Royce. Inácio. Inácio, o padre O Inácio está lá agora. O Inácio, eu conheci o Inácio, Mariúce, foi depois, porque nós começamos com a Pastoral da Juventude, que a gente está mudando de assunto, né? A Pastoral da Juventude tinha o Dito, tinha a Albani e o Padre Júlio. Esse era o trio que nos ajudava muito, que nos ajudou a construir nossa consciência, né, de classe, nossa consciência política. De mudando, a gente volta lá para a gente recuperar isso aí, mas eu só gostaria de trazer para você que o Padre Inácio mora na casa junto com o meu irmão. Sim. E ele acompanha o meu trabalho aqui e o seu trabalho de perto, tá? Fisicamente de longe, mas ele acompanha rigorosamente. E, inclusive, de vez em quando ele manda orientações, não vou dizer orientações, mas sugestões ou críticas, mas ele acompanha. O Inácio, até porque já que você voltou ao Inácio, o Inácio, ele estava em Curitiba, ele criou lá uma escola de formação e ele que coordenava os cursos de fé e política e de análise de conjuntura para todos os militantes do Paraná. Lembra disso? Que o César Sansão, toda essa galera. Né? Já que ele está indo lá longe, né? É desse período que tem o Gilberto Carvalho. Só que o Gilberto Carvalho, assim como o Padre Inácio, eles são de um período depois que são da pastoral operária. Porque você tem a pastoral da juventude. E o Gilberto é de uma geração antes da gente, né? Ele tem. Era seminarista e depois abandonou o seminário, foi morar na favela e passou a organizar a pastoral operária. E para nós, do Partido dos Trabalhadores, ele é uma grande referência de liderança católica ainda, que faz o elo, né? Ele é o responsável pelo elo com a CNBB. Eu tenho a honra, você também, a gente pode colocar nesse coisa, que a gente representa bem a Igreja Católica aqui no bairro, aqui na comunidade, aqui na nossa região. Mas ele representa esse elo da Igreja com o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, né? Que é Sem dúvida. Quem fala pelo PT junto à Igreja Católica do PT no país é o Gilberto Carvalho, né? E ele teve um papel muito importante como chefe de gabinete do presidente Lula, também nas relações com os movimentos sociais durante todo o período Lula e Dilma, e até hoje ele faz parte daquele movimento nacional Fé e Política. Então, a história do Gil, que nós conhecemos no início da década de 80, é o mesmo Gil até hoje, apenas ele saiu do trabalho exclusivamente das pastorais e foi para o partido. Hoje, o Gil ele é o presidente da Escola Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. E de vez em quando ele nos dá a honra de vir nos ajudar, nos assessorar por aqui. Eu acho que voltando lá, e aliás, voltando não, só arrematando, porque isso aí a gente ilustrou, lembrando desses personagens, traz ilustração para uma história que eu entendo ser muito bacana, que nós vivemos juntos ou de forma histórica aqui em Maringá, que foi essa igreja libertadora, essa igreja que de fato tem uma defesa da vida, de fato tem um caminho a percorrer, transformando a sociedade. E eu acho que é isso, e o Papa Francisco nos traz de volta isso hoje, mas lá foi a essência disso tudo, e para nós era um ânimo diferente, que eram todos jovens, e num momento muito delicado do país, como agora também, mas naquele momento da ditadura, e que a gente almejava por transformações e que a gente veio a conseguir mais tarde, mas foi uma luta legal. E aqueles momentos lá no seminário, a gente falava seminário, mas o centro de formação hoje, lá no seminário, e esses encontros, e depois isso que você trouxe, dos grupos grandes que nós participávamos, e todos nós tivemos uma pequena experiência, mas tivemos a experiência dos grupos grandes, e dos grupos depois, só para você ter uma ideia, e você deve ter, não sei se você tem de memória isso lá na Morangueirinha, na Sagrado Coração de Jesus, mas aqui na Santo Antônio, nós tínhamos 3 grupão. E tínhamos alguns pequenos grupos, eu, por exemplo, participava do AAGE, Adolescentes em Ação com Jesus, só que a AAGE com J, né, por causa de Jesus, onde participava o Rubens, enfim, era uma galera muito bacana, que participava depois transformando para a Pastoral da Juventude, e quando nós fomos para a base, aqui na Santo Antônio, que tínhamos 3 grupos apenas,
nós chegamos a ter uma média de 30 grupos nas comunidades. Nós tínhamos, foi um negócio transformador. A São Francisco de Assis, que era paróquia recém-formada, também uma dezena de grupos. A Morangueirinha eu sei que era bastante também, não sei se você tem número. 50. Mais de 50. Não só, porque ela não é resultado, é importante destacar isso. Tinha um nome naquele tempo, a igreja que nasce da base. Né? Muitos livros publicados sobre isso, muito debate, fizemos muito curso sobre isso. Apostilas que a gente do Frei Carlos Mestres, né? do Leonardo Boff, Clodovis Boff. Então, na verdade, o que você tem é que o grupo, por exemplo, tinha 300. Então, daria aí 20 grupos. Só que, aí porque formou o grupinho menor, muita gente começou a entrar. Isso era muito bonito quando tinha, por exemplo, campanha da fraternidade. A coordenação da pastoral da juventude da diocese, ainda não era arquidiocese naquele tempo, a gente reunia, fazia passeatas gigantescas em defesa da vida, questionando a estrutura injusta da sociedade. Isso levou a uma coisa importante, que foi uma tomada de consciência a partir da igreja de um grande número de jovens. Então eu concordo com você numa coisa, a igreja teve um papel transformador da sociedade brasileira, não só de Maringá, da sociedade brasileira, no final da década de 70 e até a década de 80 inteira. Eu diria a você que esse período foi o período que as comunidades eclesiais de base, a pastoral que a gente viveu tão perto, os encontros que nós fazíamos para aprender a entender a conjuntura, os cursos que nós fazíamos de fé e política, eles foram muito importantes porque também nos transformaram em agentes. Em agentes que a gente continua até hoje. Isso aí é tão rico. E se você olhar de forma bem simples, você percebe a transformação. Se você vai fazer um canteiro, seja qualquer plantação, mas você faz a semeadura ali, faz o canteiro, quando brota, todas as sementinhas, uma pertinho da outra, elas se abafam e vai morrendo e não produz do jeito que tem que ser. Aqueles grupões entendiam dessa forma. Quando você replanta e cada um separa, elas nascem vivas e dão frutos em abundância. Esse exemplo, o exemplo mais puro das comunidades eclesiais de base. Sair do grande massa que um abafa o outro e não consegue enxergar a sociedade do jeito que tem que ser enxergada, transformando a sociedade ou elevando, como lá, acho que eu vou até citar aqui, para muitos pode ser até meio piegas, mas é interessante a gente lembrar. Lá no capítulo 3 da segunda epístola de São Pedro, primeiro Papa, foi longe. Capítulo 3, versículo 13, transformar a sociedade para novos céus e novas terras. E é isso a nossa missão. Acho que isso é o que sempre me pegou. Até por isso, não sei se você lembra, o meu número é 313, por causa dessa, porque esse acho que talvez a nossa grande missão, é transformar conforme a vontade de Deus a nossa sociedade. Agora, transformar a sociedade não é organizar a sociedade com um monte de cordeirinho dizendo amém, mas sim tendo vida, e vida em abundância. E aí as comunidades eclesiais de base faziam isso com maestria, e pessoas simples, a gente usa aquele termo africano, né? Pessoas simples, em lugares não importantes, conseguem fazer transformações extraordinárias, né? Essa tem um pouquinho mais... Mas o importante do que você está colocando, dessa análise tua, é que aí a juventude, ela se espraiou. E essa juventude, ela esteve presente depois. Saindo da pastoral da juventude, que foi tão importante, porque de fato foi dali, ela foi essa semente. Ela foi. Você teve o crescimento das comunidades eclesiais de base em toda a diocese por conta dessa juventude que se engajou, né? Engajada mesmo ali no dia a dia. Depois, a partir dali, você tem o crescimento da pastoral universitária, chegou a ter 7, 8 grupos aqui em Maringá, e naquele tempo só tinha a UEM, nós não tínhamos as universidades privadas. E nós tivemos o privilégio de participar desse início, né? Claro, foi uma experiência muito boa, a pastoral universitária. E ela tinha um papel interessante, que era o papel desafiador de formar agentes de transformação a partir da sua profissão.
de professor, de economista, de engenheiro, seja quem for. E também, a partir dali, a pastoral operária. Então você tem a pastoral da juventude, as comunidades eclesiais de base, e dentro das comunidades eclesiais de base, as pastorais específicas que a juventude acabou levando. E você encontra até hoje. E nós estamos falando de 40 anos atrás. Gente que trabalhou conosco na pastoral da juventude, presente hoje nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais, ou mesmo em movimentos dentro da Igreja Católica, que são todos frutos desse momento muito rico. Por que eu estou acentuando isso? Eu sinto muito que hoje não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro, o número de jovens que participam é muito pequeno, o número de jovens que participam. 2, talvez o debate que seja feito não atinja a vida do jovem, portanto, você não consegue atraí-lo. E os que vêm, você não consegue transformá-los de participantes para militantes. E, consequentemente, você perde a oportunidade de construir agentes de transformação. Eu acho que é aí que o Papa Francisco tem o seu papel revolucionário hoje, de retomar esse papel do jovem, ou mesmo de qualquer militante cristão, num agente de transformação social. Sabe, correto, eu acho que essa análise talvez para muita gente pode se incomodar com transformar de agente para militante. A gente podia usar, na linguagem mais igrejeira, transformar esses participantes em pessoas comprometidas com a sociedade, que é esses militantes que quando a gente fala, pô, eu fico muito, porque hoje nós temos algumas lideranças, alguns professores, alguns padres, que realmente são militantes da causa, não é apenas um técnico que faz bem o papel que tem que ser feito. Além desse técnico, ele milita na defesa de um projeto, na defesa Mário, de uma se me permite, diferente. você lembrou um termo que eu quero lembrar outro. Então, apenas para somar. A igreja está cheia de gente convencida em Deus, convencida que Deus existe e no que Deus fez. O que tem pouco é convertida. Né? Porque as pessoas que se deixam... Convencida está lotado, agora convertida para uma prática, né, aquela que Deus espera que você tenha, essas são poucas. E são essas que fazem a diferença. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade realmente, e você com muita razão com toda razão coloca isso, e a gente pode trazer que é o grande mal do momento, né? As pessoas têm fé, acreditam em Deus, louvam a Deus, mas aquilo que Deus pede para que se coloque em prática, inclusive ele mandou seu filho para nos apresentar e mostrar essa vida plena e a busca dessa plenitude nas ações diretas, transformando a sociedade. Inclusive, São Paulo coloca com muita firmeza lá no capítulo 12, numa carta aos Romanos, transformai-vos. Ele pede isso lá, né? Falando aos Romanos. Transformai-vos conforme a vontade do Pai. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos conforme a vontade do Pai. E esses que dizem amém todos os dias, esses que realmente têm fé em Deus, mas não colocam em prática, fazendo a transformação que Deus quer. Acho que isso que é a maior dificuldade. Eu não sei se era o objetivo do encontro ficar tão igrejeiro. Mas está em Tiago lá, né? Mostra-me tuas obras e verei tua fé. Então, na verdade, é isso. Você tem que ser analisado pelo que você faz, não pelo que você fala. Como é que alguém pode dizer tanto de que tem fé em Deus e defende, por exemplo, que se mate índios? Ou então, hoje, né, o racismo, a homofobia. Ora, se todos somos irmãos, todos somos iguais. Temos que ser tratados de forma igual. Na medida em que essas pessoas que estão na igreja, ao mesmo tempo, tratam mal os pobres, não reconhecem que há uma injustiça social, são preconceituosos, tem uma coisa errada, ou com a fé ou com os valores que ele tem. Então, me parece que o grande desafio que se tem para a gente que viveu esse momento, voltando de fato à nossa história, quer dizer, o que foi a década de 80 e 90, para nós, claro que é fácil, com 60 anos, a gente falar de 40 anos atrás. Mas aqueles 20 anos, eles foram fundamentais
para a gente avançar, né? E, infelizmente, está fazendo falta para entender como estamos vivendo hoje. Exato. Sabe, o resultado ali dos anos 80, você falou da pastoral universitária, eu tive, em 1982, quando eu passei no vestibular e entrei, fui acolhido pela pastoral universitária. Você já fazia parte dela, e você e várias outras lideranças que hoje estão aqui na sociedade, contribuindo de maneira incisiva na sociedade, você na política, mas vários como professor, como advogados, enfim, um papel político também importante na sociedade, mas nas suas funções, como a pastoral de juventude trabalhava isso muito bem. Exatamente. E passando isso lá por meados de 85, o Partido dos Trabalhadores já tinha ali nesse início, anos 80, 81, já estava se formando, a gente já dialogava com vários colegas, companheiros hoje, na construção do Partido dos Trabalhadores, mas esse agrupamento, que depois, não vou dizer com um certo desmonte, que ainda era muito cedo para dizer um desmonte, mas buscava, vinha um fogo para buscar possibilidades para contribuir de maneira mais incisiva com a sociedade. Aí, além dos movimentos na universidade, pela universidade gratuita, que na época era paga. Eu me lembro quando eu entrei lá, o carnê não era só o valor que era alto, era o carnê que era grandão também. Dessa altura, comprido. Exato. E aí a luta para a universidade gratuita, e conseguimos. Na época, o governador determinou, mas foi uma luta muito grande de muita gente, né? E que nós tivemos a honra de fazer parte dela, ou tivemos ali, vivendo esses momentos. Eu não sei se vocês vão usar isso no vídeo, mas a gente fez cada fogueira bonita, não sei se a gente pegava todos os carnês, era no governo do Álvaro Dias, você ia recolhendo carnê na universidade, juntava tudo e metia fogo, para dizer que a gente era contra o pagamento da universidade, e deu certo. Não sei se foi o fogo, mas ficou de graça. De uma forma ou de outra... A população já pagava os impostos, era muito justo. Na verdade, é isso que eu estava conversando ontem aqui com um amigo, uma liderança aqui da comunidade, sobre a questão do pedágio, né? Sim. Nós já pagamos, quando pagamos IPVA, a gente já paga, todos nós já pagamos a manutenção das rodovias, a construção das rodovias. E ainda vem o pedágio absurdo. Começou o assunto com a morte do Jaime Lerner, e daí lembramos de tudo isso, esses absurdos. Mas voltando lá, daí teve a entrada no Partido dos Trabalhadores, mas nesse processo, não se desligando dessa raiz da igreja, e trabalhando muito nisso. E eu me lembro que em 1986 nós tivemos a primeira Romaria do Trabalhador, e que foi aqui, que estava iniciando ali o território da paróquia São Judas Tadeu, aqui na região do Miosotes, né? Era tudo, muito terreno vazio, o pessoal reunido lá na avenida. Eu me lembro você no morro em cima, acompanhando, era um processo. E isso aí nós tivemos 25 Romarias dos Trabalhadores, de 2006. E aí, alguns anos atrás, se encerrou até, enfim, não vamos aqui, mas foi um processo que a Romaria do Trabalhador era trazer todo aquele aprendizado, mas trazer uma reflexão no Dia do Trabalhador, não de festejar, mas de refletir sobre a questão do trabalhador, da trabalhadora, fazer a reflexão dentro da igreja, com toda a diocese, sobre a Romaria do Trabalhador. E nós iniciamos. Eu tive a honra, nas últimas 10 Romarias, coordenar, né? Infelizmente, eu coordenei a última, de 25ª, e depois, quando passou para outra coordenação, se encerrou, teve lá os seus motivos. Mas esse início, esse fervo, você teve presente, e nós tivemos a honra de estar presente. Esse momento era um momento muito rico. E depois, em 86, se eu não me engano, você foi candidato? 90, né? 86. 90. Não, é verdade, aí teve um processo. Em 86, o candidato foi o Floresvaldo, que foi candidato a deputado estadual. Falei com ele ontem. Isso, e com o Gilberto Carvalho, a federal. O Gilberto Carvalho, ele tinha o apoio do Frei Beto, e o Frei Beto tinha um livro de muito sucesso chamado Fidel e a Religião. E alguns recursos angariados daquele livro, o Frei Beto ajudou o Gilberto Carvalho em sua campanha. Então,
A dobradinha aqui na região era Gilberto Carvalho, olha só, companheiro nosso da Pastoral de Curitiba, e o Florisvaldo, que era companheiro nosso da Pastoral aqui de Maringá. Foi em 86, foi nossa primeira grande dobradinha. Me lembro dessa situação, mas não tinha esse cronograma, cronologicamente na minha cabeça. Para o governador Emanuel Appel, professor da Federal do Paraná. Isso foi aí em 90. Aqui, mas nós tivemos aqui, vamos fazer então, já que nós estamos em 82, aqui em Maringá, nós tivemos o doutor Nelson Aiex e a Isaura, prefeito e vice-prefeito, e uma chapa de vereadores de maioria dos sindicatos bancários. Vigilantes dos bancos. Vigilantes. Que é o Zé Maria, desde aquele tempo era o Zé Maria o presidente. E depois uma sequência, ele nunca deixou de ter candidato a prefeito. Nunca. Então, mas eu gostaria que você trazer a memória, você acho que nesse período, porque nesse período você também já assessorava a pastoral operária, a pastoral universitária, nos encontros. Na verdade, funcionou assim. Aí eu passei a ter um papel mais de formador. Né? Eu me formei em 85. Eu entrei na universidade em 79. Levei 7 anos para fazer meu curso, porque foi um momento... Aliás, todos nós nesse período, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite. Mas tinha outra coisa, né? Tinha eleições diretas já, tinha eleição de DCE, trabalho de pastoral, então enrolava. Mas a pastoral operária começou a crescer no final da década de 80 e eu trabalhava como assessor econômico da pastoral operária. E também trabalhava muito na área de formação da Igreja Católica, principalmente naqueles cursos chamados Como se faz análise de conjuntura, Como funciona a sociedade. Então eram cursos que era sexta-noite, sábado inteiro e domingo o dia inteiro. A maior parte deles, quando feito em Maringá, aqui no Adar. Então o pessoal dormia aqui na parte de cima e eram cursos ótimos. E além desses, começou também muito, e você continuou o trabalho, Marilce, que era os cursos de formação para gestores da sede, para lideranças da sede, que eram aqueles cursos diocesanos, que depois você tocou eles. Nessa parte eu trabalhava muito com doutrina social da igreja. Então, inclusive, eu me lembro que um bom período você deu aula no seminário, para muitos dos padres que nós temos na diocese, na arquidiocese hoje, foram seus alunos. Foram alunos que eu trabalhava muito com economia política, né? Que era a minha área de formação, e doutrina social da igreja. Então, esse período, a gente começou a militar no PT, eu me filiei no PT em 83, então trabalhava na Igreja Católica na área de formação, de palestra, na conjuntura, e trabalhava e militava no PT. Lógico, além de dar aula, trabalhar, tocar a vida para sobreviver. E isso acabou funilando onde esse vínculo com a igreja se mantém até hoje, como acho que você bem mais do que eu, até por conta do meu mandato. Então, continua essa relação, a relação com a Igreja Católica, a relação com os padres, até na Câmara de Deputados, um fato interessante, né? Porque que assume efetivamente toda a maioria católica, mas maioria do Partido dos Trabalhadores. Diante de tudo isso, que foi uma faculdade, todo esse processo de luta, de trabalho, e eu não consegui naquele tempo terminar letras, né? Fiz vestibular em 82, fiquei até 85 na faculdade, e não consegui terminar por várias razões, mas principalmente questão financeira. E depois eu vim terminar pedagogia mais tarde, fazendo especialização em gestão pública, em formação política pela CNBB, patrocinada aqui pela Arquidiocese de Maringá. Foi um período muito bom e necessário para a nossa luta. Sem dúvida, Marilce. O que é importante destacar é que a formação foi uma marca importante na nossa vida, tanto na minha como na tua. E principalmente, pós-formação, a nossa entrada na vida política. E é isso que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Vamos conversar mais sobre isso. Realmente, acho que é necessário e vamos fazer um novo bate-papo para concluirmos tudo isso, que é muito bom. Acho que concluir, nunca vamos concluir, mas vamos estar prontos para o debate. Enquanto estivermos vivos, estamos fazendo. Opa, construindo história.